Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, abram os livros de vocês na página 24 que nós vamos começar a nossa correção. Puxa a vinheta! Pessoal, o exercício fala assim. O gráfico ao lado representa o consumo de energia elétrica, Y, em kWh, de um equipamento em função do tempo, X, em horas de funcionamento. Então lá ele tem esse gráfico que ele mostra para você como que ele vai o consumo de energia elétrica em função do tempo. Ok? Qual o consumo de energia elétrica desse equipamento em 3 horas de funcionamento? Então é só você analisar os dados, né, o gráfico. Para x igual a 3, o y vai estar igual a 150 kW, né? kWh. Tudo bem? Embaixo, escreva uma função que permita calcular o consumo de energia em função do tempo. Então, olha só. A cada 1 hora, se vocês observarem aqui, a cada 1 hora, ele vai consumindo 50 kWh. Então, nós podemos fazer um f de x, uma função de x, igual a 50 vezes o x. Por quê? Se for 1 hora, vai ser 50 vezes 1. Se for 2 horas, 50 vezes 2. Se for 3 horas, 50 vezes 3. E assim sucessivamente. Ok? C. Virando a página. Calcule o consumo de energia elétrica se esse equipamento fosse ligado por... Aí tem 6 horas, 8 horas e meia, 15 e meia, 24 horas e 48 horas. Então é só você pegar o seu f de x, f de 6 horas. É igual a 50 vezes 6 horas. Aí, quanto que é? 50 vezes 6 vai dar 300. Ok? Só que nós estamos falando de kWh. Então, tem que colocar esse valor final aqui. Para 8,5, mesma coisa. F de 8,5, que o seu x vai ser 8,5 agora. 50 vezes 8,5. Feito esse cálculo, vai dar 425 kWh. 15,5. F de x de 15,5, que vai ser 50 vezes o 15,5. Esse cálculo vai dar 775 kWh. Ok? E por 24, f de x, o x vai ser o 24, 50 vezes 24. Feito o cálculo, vai dar 1.200 kWh. E depois, f de 48, que vai ser 50 vezes 48, feito o cálculo, vai ser 2.400 kWh. Tudo bem, pessoal? Então essas são as respostas para essas medidas de hora, de tempo. O D. Durante quantas horas esse equipamento deve ficar funcionando para que o seu consumo seja de 900 kWh? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pôr que o seu f de x vai ser igual, o resultado final vai ser igual a 900. Só que, olha só, o que é... Deixa eu pôr de outra cor aqui. O que é o seu f de x? Ó, f de x, ele é 50 vezes x. Então, você vai substituir. O que você vai fazer? No lugar do f de x, você vai pôr o que ele corresponde, que é 50 vezes x
igual a 900. Se o 50 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 900 dividido por 50. Primeira coisa, termina com 0, corta o 0. Agora ficou 90 dividido por 5. 90 dividido por 5, se você fizer o cálculo, vai dar 18. X é igual a 18. Então, quanto tempo será necessário? 18 horas. Tudo bem? O de baixo, ele manda você ligar os pontos, tá? Para que você tenha o gráfico e tenha um f de x. Então, você precisa atribuir valores para cada f de x. Coloca f de x igual a 0, f de x igual a 1, tá? Substitui para você traçar os gráficos. Tendo traçado os gráficos, que já está desenhado os gráficos aqui, é só você ligar. Nós temos que o A vai ser ligado ao 2, temos que o B vai estar ligado ao 3, consequentemente o C está ligado ao 1. Confiram aí, se vocês chegaram nesse resultado, ok? O exercício 3, ele fala o seguinte: para cada gráfico, escreva uma função correspondente. O primeiro gráfico, se vocês separarem, ele passa exatamente no ponto 0. Se ele passa exatamente no ponto 0, ele é uma função linear, ou seja, ele não tem um valor de b. Então, você vai escrever uma função que não tem o b, somente o a. Se você observar, se x for igual a 1, o y vai ser 2. Só você seguir, ó. Se for 1, ele vai vir até o 2. Se for 2, ele vai vir até o 4. E assim sucessivamente. Então, a cada 1x, ele está sendo em y2. Então, você pode representar de que maneira? Você pode representar o seu y será 2 vezes o x. Porque se aqui for 1, vai ser 2. Se for 2, vai ser 4. Se for 3, vai ser 6. Ele está indo de 2 em 2. Ok? O segundo, ele não passa pelo ponto 0, mas ele passa em y no ponto 1. Então, nós já sabemos que quando isso acontece, quer dizer que o b é igual ao que ele cruza, que nesse caso vai ser 1, mais 1. Então, a primeira informação que nós temos para montar uma função, né, um f de x. Nós estamos falando agora em y, mas é o f de x, é a mesma coisa. E aí a gente vê, se a gente observar, se x for 1, o resultado dela vai ser 1 também. Se for 2, vai ser 2. Então o x é ele mesmo. O valor que eu coloco, ele vai corresponder a ele mesmo. Mas nós temos um detalhe. Essa função ela está decrescente. Se ela está decrescente, nós sabemos que o a é negativo. Então, nós vamos ter o quê? Que y vai ser igual a menos x mais 1. Ok? Então, essa é a função que nós temos para os dois gráficos. Só olhando o gráfico a gente consegue montar o f de x. Para esvaziar um reservatório que está com 30 mil litros de água, será utilizada uma bomba com capacidade para retirar 2.000 litros de água por hora. Escreva uma função que permita calcular a quantidade de água que no reservatório em função do tempo de funcionamento da bomba. Então, olha o que nós temos. Nós temos Q é igual a 30 mil. Ok? Então, ele vai estar retirando 2.000 litros de água por hora. Então, ele vai tirar 2.000 litros por hora. Então, nós vamos multiplicar por tempo. Então, nós temos uma capacidade total e ele vai se esvaziar 2.000 litros dependendo do tempo. Essa é a função que a gente escreve. Após 5 horas de funcionamento, quantos litros ainda há no reservatório? Então, o que nós vamos fazer? Só substituir, ó. Q é igual a 30 mil menos 2.000 vezes, quantas horas que falou? 5 horas, vezes 5.
Então, o que nós vamos fazer primeiro? 2.000 vezes 5 vai dar 10.000. Então, Q é igual a 30.000 menos 10.000. Quanto que é? 30.000 menos 10.000, 20.000. Então, quanto que ainda tem no reservatório? Ainda tem 20.000 litros de água. Depois de quantas horas a bomba estará com 6.000 litros de água? Então, agora é a mesma coisa que a gente tinha feito naquele anterior, né? Nós temos que... Ai, pessoal, eu fiz errado, eu fiz onde que é o C. Não tem problema, ó. Agora aqui virou o B. Vou pôr o C aqui, ó. Tá? C, D e E. Pronto. Então vamos lá. Depois de quantas horas? Isso. Então nós temos que ele é igual a 6.000 litros, né? Ele está perguntando quanto que vai ficar. Só que nós tínhamos, vou pôr de outra cor. Nós sabemos que o Q, ó, esse Q aqui, significa o quê? Significa 30.000 menos 2.000 vezes T. Então, no lugar do Q, eu vou escrever isso aqui. Vai ficar 30.000 menos 2.000 vezes o T. Igual a quanto? Agora continue escrevendo. Eu escrevi essa parte. Que é isso. Igual a 6.000. Igual a 6.000. Aqui não vai caber todos os cálculos, tá? Mas você deveria fazer o quê? Pega esse valor aqui, manda para o outro lado da conta. Ele vai virar negativo porque ele era positivo. Aí vai fazer o cálculo. Depois esse menos 2.000 passa para o outro lado dividindo. Se você efetuar todos esses cálculos corretamente, você chegou no resultado de 12 horas, ok? Então vou pôr aqui, ó, o seu T será igual a 12 horas. Confiram aí, veja se você chegou a esse resultado. Quantas horas serão necessárias para que o reservatório seja esvaziado? Então, para o Q for igual a 0, mesma coisa, o que nós temos? Nós temos que o Q é 30.000 menos 2.000 vezes T, e aí igual a 0. Pego esse daqui, mando para o outro lado da conta, depois passo esse dividindo, nós teremos que isolar o T, o seu T ficará 15 horas, confiram aí. T igual a 15 horas. O E. Construa um gráfico da função que você escreveu no item A. Tá? Então, você, como ele está falando aqui de 30.000, 3.000, então, em vez de você colocar lá na vertical, ele indo de 1, 2, 3, 4, você pode pôr assim, ó, 3.000, 6.000, 9.000, até chegar no 30.000. Eu acho que fica mais fácil para vocês fazerem, tá bom? Então esse daqui é um que vocês vão criar, né? De acordo com as informações que nós temos aqui. Virando a página, no exercício 5, ele fala assim: na malha quadriculada, construa os gráficos das funções f, g e h em um mesmo plano cartesiano. Então, primeiro ele deu os f de x. Então, pessoal, vamos atribuir para alguns valores para esse f de x, tá bom? Você pode escolher qualquer valor que você queira. Então, geralmente eu falo para os alunos, escolhe o 0, 1, 2, é mais fácil, mas você pode escolher qual você quiser, tá? Então aqui, se eu for colocar o meu f de x, em vez de ser x aqui, vou colocar igual a 0. Então, 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0.
0 mais 2 vai ser 2. Então, ó, se eu for montar aqui, ó, um gráficozinho de x e de y. Para x igual a 0, y foi 2. Para o meu f de x, 1. 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, para x igual a 1, y igual a 5. Geralmente, 3 valores já tá bom, viu? 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então, para x igual a 2, y igual a 8. Então, nós já traçamos aqui as coordenadas. O outro, para g igual a 0. 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0, 0 menos 1, menos 1. Então, vou escrever aqui, acho que vai dar. X e y. Para x igual a 0, y é menos 1. G de 1. 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, para 1, o resultado é 2. Para g de 2, 3 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Então, para 2, o resultado é 5. Agora aqui. Temos que, para h de 0, temos 3 vezes 0 mais 4. 3 vezes 0 é 0, mais 4 fica 4. Então, para x igual a 0, y é igual a 4. Para h de 1, 3 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1, 3. Mais 4, 7. Então, para h igual a 1, o resultado ali é 7. h de 2. 3 vezes 2 mais 4. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Então, aqui fica o 2 e aqui fica o 10. Então, você traçou as suas coordenadas. Agora, você vai montar o gráfico aqui no livro mesmo. Se você montou, você deveria ficar com um gráfico mais ou menos parecido com esse. Viu? Então, se você conseguiu chegar num gráfico parecido com esse, está certo, de acordo com as coordenadas que nós traçamos aqui. Se você não escolheu esses números, não tem problema. O gráfico só tem que ficar igual. Você pode ter escrevido, o menos 3, o menos 2. Não tem problema, tá? Só que o gráfico tem que ser montado corretamente. Aí ele pergunta assim, as retas que representam os gráficos dessas funções são paralelas? O que é paralela? Se ela tem a mesma, o mesmo ângulo, se elas estão na mesma inclinação corretamente, uma paralela à outra, uma do lado da outra no mesmo sentido. Olhe lá para o gráfico, ó. Ele está? Tá, todas elas são paralelas. Então, você vai responder, sim, elas estão paralelas. Elas estão paralelas. B. Qual a regularidade que pode ser observada em relação aos coeficientes A dessa função? Então, o que vocês podem reparar no A? Ó, todos os A's, eles são 3. Então, qual é a regularidade? A regularidade é que os A's, com um apóstrofo aqui, os A's da função são iguais. Ok? Então, agora nós vamos para o 6,
E aí por hoje vai ser só mais um exercício. Pessoal, esse exercício fala assim: para quais valores de n as retas que representam a função, aí tem duas funções ali, não são paralelas. Então, pessoal, para não ser paralela é quando os coeficientes a são diferentes. Então, quando o a for diferente, como que ficaria isso? Ficaria assim: 2n menos 1 diferente de 1. Então, o que nós temos? Como se fosse uma continha normal. Pega esse aqui e manda para o outro lado. Tá? Então, fica 2n é diferente de 1 mais 1, que é 2. 2n é diferente, 1 mais 1, 2. Está multiplicando, passa dividindo. N será diferente quando for 2 dividido por 2. N será diferente quando for n diferente de 1. Ok? Então essa é a resposta. Todo n vai ser diferente quando ele for igual a 1. Ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e até mais.